Olá, meus amados, é um prazer estar aqui mais uma vez. Nessa oportunidade, estamos começando o nosso podcast Direto ao Foco, e o tema desse podcast vai ser Vida no Campo. Temos o prazer de estar aqui com o nosso pastor Valdemir. É uma alegria poder participar do primeiro, né? Espero que ainda venha muitos pela frente aí. E desse tema que você gosta muito de Eu gosto muito desse falar, tema, né? Eu gosto. Estamos com a nossa irmã Márcia Siqueira. É um prazer estar aqui. Nosso pastor Donizete. Olá, meus queridos. É muito bom estar participando. Que Deus possa nos abençoar. E a sua esposa, a irmã Marenice. Também é um prazer muito grande a gente estar aqui para poder participar e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Vamos, então, fazer uma oração para nós iniciar o podcast? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em tua amável presença estamos, agradecidos, Senhor, por todas as bênçãos até que recebido, por esse momento de estarmos aqui iniciando um novo trabalho, nesse podcast, que o Senhor possa derramar seu Santo Espírito sobre nós, abrindo nossa mente e nosso coração, para que possamos discutir esses temas tão importantes para o momento que estamos vivendo. Amém. Queira ser com todos que estão ouvindo, seu Santo Espírito possa estar com eles também, que eles possam também entender a mensagem aqui apresentada e que também sinta o desejo de tomar uma posição firme ao seu lado. Amém. Ajuda a tua igreja, a tua herança, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do podcast dessa semana vai ser sobre vida no campo, né? Um tema atual, mas que muitas pessoas não compreendem ainda. E um tema, assim, muito discutido, né? Chegou o tempo, não chegou o tempo, tem que ir agora, vamos só depois do decreto dominical, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. Então, já quero começar com esse ponto mesmo, né? Chegou o tempo ou não chegou? Com certeza chegou. No livro Vida no Campo, aliás, um livro pequenininho, maravilhoso, super atualizado, que todo mundo deveria ler. Eu acho que se a pessoa gostar da leitura, ela lê em 2 horas, né? Maravilhoso livro. Na página 36, o Espírito de Profecia diz assim: é chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Manuscrito 50, 1903. Então você vê que em 1903 ela já dizia: é chegado o tempo. Então, nós não estamos no tempo, nós estamos até atrasados. Estamos até atrasados, tá? Na página 44 desse mesmo livro, diz assim: minha mensagem é: tirai vossas famílias da cidade. 1902. Então, naquela época, ela já dizia: minha mensagem, o tempo que ela estava vivendo, é: tirai as famílias da cidade. Aí ela continua: quer os homens ouçam, quer não, a mensagem deve ser dada. Então, você vê que ela já encontrava oposição na época dela. Já tinha pessoas que não queriam ouvir essa mensagem. Mas ela fala: quer as pessoas ouçam, quer não, a mensagem, sair das cidades deve ser dada. As cidades estão cheias de tentação. Devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Então aqui já apresenta qual o motivo de nós estarmos saindo, né? Se naquela época ela já achava que as cidades estavam contaminadas e tinha que tirar os filhos, imagina se ela vivesse hoje. Aí é muito interessante porque Deus está pedindo para nós tirarmos as nossas famílias da cidade. Para quê? Para salvar as nossas famílias da corrupção, né? Para que eles possam ter um ambiente saudável, né? Saudável tanto física como espiritualmente. Quando a gente lê o Vida no Campo, a gente observa o que a irmã Mara acabou de colocar. O principal motivo de ir para o campo é para a salvação de toda a família. Inclusive, nós temos visto algumas famílias ir para o campo deixando os filhos na cidade. É lógico que os filhos já são adultos, têm que tomar a decisão deles, e os pais devem dar exemplo, devem mudar para o campo. Quando esse filho sentir e for tocado, ter para onde ir. Mas a principal preocupação das famílias, do motivo de ir para o campo, é salvar toda a família. Porque quando chegar no céu, nós vamos ter que responder a pergunta, né? Qual a pergunta? Aonde estão os filhos que te dei? Por que não estão à minha mão direita, né? Então, os pais devem pensar muito nisso. Deve-se fazer o trabalho nas cidades, partindo de postos avançados. Então, 2 coisas importantes nesse texto. Primeiro, que a gente não vai simplesmente mudar para o campo. Deus quer que a gente mude para o campo e monte centros avançados, né? Porque a maioria da desculpa, né, do pessoal que fica na cidade é: quem vai pregar para esses que estão aqui? Nós vamos ir para o campo e abandonar as almas que estão na cidade? Mas ela vem explicando.
Eu posso até contar a minha experiência. Nós estamos no campo há 5 anos, vai fazer 5 anos agora. Eu já recebi aqui no Projeto Avisa, em nossa casa, que é um projeto ministerial, né, familiar, eu já recebi aqui em casa pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Suíça, pessoas de Angola, de outros países, que eu agora não lembro, e do Brasil, de vários cantos, das pontas do Brasil, pessoas que eu não conhecia, nunca imaginava de conhecer. Quem trouxe essas pessoas até aqui? Foi Deus. É Deus que está na direção do trabalho. Então, o trabalho que eu fiz aqui em 5 anos, eu posso dizer que já foi maior do que todos os outros anos que eu fazia quando estava na cidade. E diz assim, ó, o texto, continuando. Disse o mensageiro de Deus, aí a pergunta que você colocou, não serão advertidas as cidades? O próprio anjo pergunta, mas e a cidade, não vai ser advertida? E ele mesmo responde, sim, não porque o povo de Deus nela reside, mas ao visitá-las para adverti-los do que está para sobreviver à terra. Porque igual fazia Enoque, né? Igual fazia Enoque, igual fazia... dessa forma. Exatamente. Então, como a gente faz o trabalho? Nós montamos centros avançados, ministérios familiares como o nosso, por exemplo, outros ministérios que montaram editoras, montaram vários tipos de trabalho, clínicas, né? Então o pessoal vai para o campo em 2, 3 famílias, 4, monta um centro avançado de trabalho e volta para a cidade para pregar, né? E o nosso general, que é Deus, pediu que fosse dessa forma e ele vai abrir os caminhos, né? Ele vai trazer as pessoas, ele vai abrir os caminhos. Interessante aí que fala que essa mensagem ela deve ser proclamada. Tem que ser proclamada. Chegou o tempo, goste as pessoas ou não, né, a mensagem de Deus ela deve ser proclamada, tem que ser anunciada que nós precisamos sair desse centro, né, da cidade para estar indo para o campo. É interessante que nós não escutamos essa mensagem sendo proclamada, né? Raramente essa mensagem é proclamada. As pessoas assim, não falam muito de vida no campo. Principalmente no meio adventista, né? No meio do adventismo, as pessoas geralmente usam o argumento aí que ainda não é tempo. Né? Não é tempo de sair da cidade. Mas nós estamos vendo o texto aqui que diz o quê? Que é chegado o tempo. Né? E é muito interessante que a gente ouve hoje as pessoas dizer que não é tempo, até alguns pastores têm usado a mídia, né, para dizer não é tempo de ir para o campo, quando a direção geral da igreja adventista diz que sim, que chegou o tempo. Esse livro é publicado pela Casa Publicadora e aqui na primeira página tem uma nota dos editores, tá? E eles colocaram até em negrito, tem uma nota de 1,5 página, eles colocaram em negrito, a última parte diz assim, ó, este livreto, falando dele, está em negrito, este livreto é colocado agora no campo em resposta à firme convicção dos líderes da igreja de que chegou o tempo de reiterar o grito, sair das cidades. Interessante. Então você vê, a direção da igreja decidiu colocar o livro em campo, né, justamente para reiterar essa mensagem, saiam da cidade, sair da cidade. Então a gente vê que pelo Espírito de Profecia, que chegou o tempo, pela direção da igreja, direção geral, estou dizendo, né, também diz que chegou o tempo. Então a gente não tem mais que perder tempo. Você leu aí os textos de 1902, 1903. Olha quanto tempo se passou desde que essa mensagem já era para ser transmitida, né, e olha quanto tempo já, né? Então nós estamos mais do que atrasados nessa questão, né, de ir para o campo. O que acontece é que as pessoas vivem, nós também vivemos muito tempo, eu, né, caso vocês estão no sítio há muitos anos, vivemos confortavelmente na cidade. E toda vez que chega uma crise, o mundo passa por uma crise, aí o adventismo se desperta, né? Como Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o mundo foi passando por várias crises. Em cada momento de crise, há um despertamento no adventismo. A crise passa, todo mundo sossega e começa a viver confortavelmente na cidade. Agora, nós tivemos recente outra crise, que foi o Covid, né? E a crise econômica que está se avolumando, a questão das guerras, aí se vai ter uma terceira guerra mundial ou não, o povo está, em certo ponto, um pouco assustado e se levantou de novo a mensagem. Mas eu até acredito que Deus tem chacoalhado o mundo justamente para despertar quem está dormindo. Por misericórdia. Por misericórdia. Né? O povo de Deus está dormindo, Deus permite crises que chacoalham o mundo. Vocês estão vivendo confortavelmente, mas esse conforto vai acabar, porque é o que profetiza, é o que está na profecia de Daniel e Apocalipse, que esse conforto, o mundo se prepara para uma grande crise. Então, esse conforto vai acabar e o povo de Deus deve ir para o campo antes que chegue a grande crise que o adventismo está esperando. E além disso, além dos escritos, né, que são inspirados por Deus, hoje nós vemos os próprios economistas, né, aconselhando as pessoas a ter um pedaço de terra. A mudar para o campo. Né? Exatamente, eles estão aconselhando, porque eles já estão vendo o quê? Uma crise que está para explodir.
né? Prevendo, né? Todos estão vendo, né? Não só os Exatamente. especialistas, né? O Exatamente. mundo inteiro está Então, vendo. Deus está dando a mensagem, né? Muitos anos já falando sobre isso, né? O mundo está vendo isso, os de fora, os mesmo que não são cristãos, estão vendo que a situação está cada dia mais complicada e nós às vezes estamos dormindo ainda, né? Nessa questão de ir para o campo. Ainda bem que Deus é misericordioso e pela palavra dele, né? Ele sempre, como o irmão falou, chacoalha, né? O nosso próprio bem e nós devemos obedecê-lo, né? Alguém tem que se levantar e tem que começar, né? Para poder Só falando anunciar. isso. Só falando do tempo de novo, aqui, eu vou ler, para não ler o texto inteiro, não ficar cansativo, vou ler as últimas 2 linhas do livro Vida no Campo, página 31. Ela fala, esse texto foi escrito em 1897. Veja que é tudo depois de 88, né? Da onde veio o primeiro chamado. As últimas 2 linhas, assim, vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Então, nós temos que estar preparados para chegar à crise, e não se preparar depois que chega a crise. Então, mais um texto que mostra claramente que nós estamos no tempo. Ou na hora da crise. A gente sabe que muitas pessoas vão sair no último momento, a gente sabe disso pelas condições, mas todos que têm condição de sair vão sofrer. No livro Atos dos Apóstolos, diz que os que esperarem a crise, eu vou colocar com as minhas palavras, lá fala que vão passar fome, serão expulsos da cidade e passarão fome. Então, quem esperar a crise chegar, não tem dúvida que vai sofrer mais. Então, todos aqueles que têm oportunidade devem ser retirados das cidades agora para a salvação da família e para se preparar para a crise. Em tudo a gente vê o amor de Deus, né? Nessa questão aí. Porque tudo que Deus pede para nós é para o nosso próprio bem. Ele sabe que vai ter uma crise. Então, o que ele adverte o seu povo? A se preparar. A se preparar para essa crise. Ele já dá E bem instruções para o povo de Deus, né? Para eles saberem como passar por essa crise. Então, a gente vê como que Deus já sabe quantos anos antes, agora os economistas, né? Como o pastor Doni falou, estão falando, pedindo para as pessoas mudarem para o campo, mas há quantos anos Deus já deixou isso escrito? Né? E as pessoas não se atentam para o que Deus deixou. Mas muitas pessoas estão olhando, sim, para a crise que está vindo. Os economistas sabem que a coisa está ficando muito apertada, né? E aí, Deus já escreveu há tantos anos, mas as pessoas, por não lerem, por não estudar, acabam ficando sem conhecimento. Ou mesmo porque estão acomodados, né? Porque realmente é bom. É Também. bem mais fácil estar na cidade para várias coisas. Também. Porque quando a gente vai para o campo, né? Como vai comentar, não é a cidade. Principalmente eu. Temos que pensar nisso. Não é a cidade. Eu, por exemplo, nasci no campo. Vivi até me casar no campo. Depois que eu me casei, eu comprei uma casa na cidade e mudei uns tempos para a cidade. E aí, quando meu filho foi crescendo, eu percebi que a gente ia perder ele para a religião. Perder ele para Deus, para a vida espiritual. E aí, eu falei com meu esposo, olha, a gente tem que mudar para o campo o mais rápido possível. E aí, a gente tinha uns planejamentos, como falou aí, né? Tem que acelerar. A gente tinha uns planejamentos e aí eu pensei assim, nós temos que acelerar esse planejamento que não vai dar tempo de esperar. Porque eu falei, depois que ele pegar uma certa idade, aí ele não vai acompanhar a gente mais. Então, aí eu falei, a gente tem que acelerar o processo. E graças a Deus, a gente voltou para o campo. Hoje o meu filho gosta muito da religião, é uma pessoa muito espiritual, também mora numa chácara, né, no campo, e viveu com a gente no campo até ele casar também. Né? Então, é uma experiência, assim, que para mim foi uma ótima experiência. Eu ter voltado para o campo, instruído ele lá. Então, como fala aí, a gente não pode demorar muito também. Não é a primeira vez que Deus chama o seu povo para sair. Ele já chamou na época de Ló, né? Ele chamou na época de Jerusalém, na época de Abraão. Então, esses chamados de Deus, não é a primeira vez na história que Deus chama. Já houve chamados, né? No caso de Jerusalém, Deus deu um sinal que eles tinham que sair de Jerusalém, o sinal veio. Os que saíram salvaram suas vidas, né? Os que não atenderam ao chamado e ficaram, acabaram morrendo na crise. E bem lembrado, lá fala que nem um justo, Nenhum cristão. nenhum cristão. Nenhum cristão. Foi Porque cristão é o morto que obedece. O cristão pereceu, né? Nenhum cristão pereceu. Fala assim, ó, sobre essa questão da lentidão, das pessoas demorarem, né? Ou ir levando, como a gente usa dizer, na barriga, né? Os anjos da misericórdia apressaram Ló, sua esposa e filhas, tomando-os pela mão.
Então, o primeiro ponto que eu quero pegar, que a gente conhece bem a história de Ló, é que hoje os anjos não vão vir pegar na nossa mão. Né? Então, por que não? Porque hoje nós temos o escrito, nós temos um assim diz o Senhor e todas essas experiências do passado para mostrar para nós. Então, que a gente não seja como Ló, né? Houvesse Ló se apressado como o Senhor desejava que fizesse, e hoje é o mesmo caso, né? Se as pessoas se apressassem como Deus deseja que o façam, sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Então a gente sabe que Ló perdeu a esposa, perdeu filhos, genros, né? Então assim, o problema da demora, que a pessoa demora, é que ela vai perdendo a família. Eu lembro de uma experiência de um irmão que ele morava na cidade, num lugar assim de muito pagode, muito esse estilo de vida lá na cidade, e um dos filhos dele já estava até abandonando a religião, e ele falou para mim, mas meu filho já abandonou. Eu falei, mas você tem os pequenos, você vai esperar perder a família inteira? E aí ele se mudou para uma chácara, conseguiu recuperar o filho, e aquele filho que estava afastado voltou também. Então assim, a gente não pode esperar os filhos crescer, né? Vou esperar mais um pouco, né? Não, tem que sair o mais rápido possível. Alguns até conseguem trazer os filhos de volta. Tem outros que demoram muito e não conseguem mais. Isso é muito sério, aconteceu com Ló. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Então Ló era um homem fiel a Deus, tudo, mas devagar nas decisões, demorava para decidir. A gente conhece a história que a mulher dele influenciou, né, no Patriarcas, conta toda essa história detalhadamente. Aí ela fala assim, não nos assemelhamos a ele. Quer dizer, não vamos fazer igual Ló. A mesma voz que advertiu Ló de que deveria abandonar Sodoma, ordena-nos, sai do meio deles, apartai-vos e não toqueis em nada do mundo. Então a mesma voz que advertiu Ló, hoje ela nos adverte. Adverte seu povo. Mas ela ordena hoje, né? Hoje é uma ordem, né? Ordena-nos. Os que obedecem a essa advertência encontrarão refúgio. Primeiro ponto, é uma promessa isso aqui, né? Então, aqueles que têm no coração de obedecer a Deus vão encontrar o lugar. É só um detalhe que eu queria colocar. Por exemplo, no meu caso, levou 4 anos. Da hora que eu decidi, tomei a decisão, não, eu vou obedecer a mensagem, vou para o campo, levou 4 anos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a paciência de esperar Deus abrir a porta, né? Prepara. Os que obedecem encontrarão refúgio. Esteja cada um bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Repare que todos os textos falam de filhos, jovens, família. Cinja-se para o trabalho, quer dizer, se prepare e olhe o detalhe. Eu achei esse detalhe que é o mais importante desse texto. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Então assim, quando a pessoa pensa em mudar para o campo, ela tem muitas perguntas que ela não... Mas isso, eu lembro de uma pergunta... Não entende, né? Não entende. A minha esposa ela tinha uma pergunta assim, você já pensou como é que nós vamos viver lá? Eu brincava com ela, não faz pergunta difícil. Então assim, claro que a pessoa tem que pensar, nós vamos falar sobre isso, planejamento, mas Deus, ele vai respondendo as suas perguntas conforme a gente vai avançando. A gente toma isso, você toma a decisão, Deus revela alguma coisa, você se prepara para a mudança, Deus revela outra, e você vai tomando suas providências e Deus vai revelando ponto por ponto qual vai ser a próxima coisa a fazer. Você se muda para o campo, nós vamos discutir aqui, quase toda pessoa que vai para o campo vai com uma ideia, né? Eu vou fazer tal coisa, chega lá, não dá nada certo, e Deus vai revelando o que realmente tem que ser feito. O que a irmã Márcia citou, exatamente no caso de Abraão, é interessante, porque Abraão, quando Deus falou para ele sair da onde ele morava para ir para outro lugar, ele apenas obedeceu. E dali para frente Deus foi revelando para ele. E é interessante, Abraão passou dificuldades? Com certeza. Com certeza passou dificuldades, né? Porque na realidade o que nós precisamos entender, nossos internautas precisam entender, é que toda vez que você muda, você encontra dificuldades. Mesmo que você não mude para o campo, se você mudar de uma cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro, quando você chegar na cidade do Rio de Janeiro, você não conhece ninguém, você não sabe nada de lá. Então, não importa para onde você muda, você vai encontrar uma série de dificuldades. Se não for bem planejada essa mudança, vai dar problema e vai ter que voltar para trás. Mudar para o campo é a mesma coisa. Aliás, acho que é até mais difícil, porque mudar para o campo é uma mudança de estilo de vida. Sim. É uma pessoa que mora na cidade e que vai recomeçar a sua vida do zero, né? Porque normalmente, que nem eu, nem sabia se o alface dava no pé, dava no chão. Então, assim, a pessoa vai recomeçar a vida. Vai precisar de vizinhos, vai precisar de orientação para recomeçar do zero. O que eu ia colocar essa questão aí da pessoa ir para o campo, se ele nunca foi do campo, ele tem que ouvir um pouco os conselhos que as pessoas que já estão de experiência no campo vai falar, né? Porque senão a pessoa vai passar muito mais dificuldade ainda, porque ele vai fazer alguma coisa que não vai dar certo, né? Vai entrar num problema às vezes que não vai dar certo para ele, vai entrar em prejuízo ainda,
né? Além de estar com dificuldade, que ele vai chegar num lugar que numa coisa que ele não tem costume e não tem prática, ainda pode tomar grandes prejuízos se não ouvir conselhos das pessoas que já são acostumadas. É importante essa questão. Então, para fechar essa parte aqui do qual é o tempo de mudar para o campo, pelo que eu entendi aqui, então é para ontem, né? Ontem. Que foi lido em 1903, né? Então, assim, desde aquela época já era tempo de mudar, então a urgência é imediata. Na verdade, quando a pessoa diz que não chegou o tempo, não leu. É uma opinião particular dela, né? Falando como papagaio, vamos colocar assim. Porque qualquer pessoa que lê esse livro, Vida no Campo, tem um outro livro que chama Ministério nas Cidades. Qualquer pessoa que lê esse livro, Ministério das Cidades, e que lê o livro Vida no Campo, ele vai ver que já estamos no tempo. Né? Quando a pessoa fala, não, mas é depois do decreto, ela está simplesmente expressando a opinião particular dela, uma pessoa que não pesquisou, que não estudou, mas quem estuda sabe que chegou o tempo. Isso. Então, para ontem, urgente a questão de mudar para o campo. E agora vamos passar para o preparo, né? Porque nós sabemos que tem que mudar para o campo. Os cuidados. E agora vamos para os cuidados e os preparos para mudar de uma vez, assim, não de uma vez, mas de qualquer jeito, melhor dizendo, né? A pessoa, ela tem que fazer um planejamento. Agora nós vamos entrar em vários tópicos, conforme eu te for lembrando aqui, a gente vai falando. Mas, na minha opinião, né, eu fiz o preparo, eu tomei a decisão, eu embalei a maior parte dos meus móveis, né, das coisas de casa, já coloquei tudo em caixa, eu tomei a decisão, já encaixotei e fiquei só aguardando Deus abrir a porta. E fui tomando providência. Mas uma das coisas que eu vi, algumas famílias que vieram para o campo e não deu certo, ou que vieram para o campo e deu certo sim, mas que acabaram sofrendo bastante, é trazer dívida para o campo. Então a pessoa está na cidade, ela financiou o carro lá em 72 meses, pagou 6 prestações, né, e carrega toda essa dívida para o campo. Se você vai recomeçar a sua vida, um novo estilo de vida, um novo modo de vida, né, vai reestruturar a sua questão financeira, você jamais pode pensar em trazer uma dívida. A pessoa pode ir para o campo com pouco recurso, mas não com recurso negativo, né? Então, se a pessoa tem dívidas, ela deve quitar as suas dívidas pacientemente, pede a Deus na sabedoria e vai quitando as suas dívidas para ela chegar no campo sem dívida. Isso é um passo importantíssimo. Eu vi muitas famílias passar extrema dificuldade porque trouxeram para o campo dívida. Então, se você vai mudar, já muda, de preferência com um pouquinho de recurso, né? De preferência, né? Um pouquinho de recurso, mesmo que seja pequeno recurso, mas um pouco de recurso, e chegar, mas essencialmente chegar sem dívida. Então, se o problema é um carro, vende o carro. Né? Aliás, eu brinco com as pessoas que só tem 2 carros no sítio. Se você tiver uma boa condição financeira, caminhonete. Se você não tem, esquece. Né? E esquece. E o Ninho, né? Não fazendo propaganda para a Fiat, mas o Ninho, nem a Fiat explica, né? Como é que ele não atola. Né? Então é um carrinho muito bom, de manutenção muito barata. E se a pessoa tem um carro bom e está endividado, vende, compra um carro menor, né? E compra um carro quitado sem dívida. E enquanto a pessoa está na cidade, ele já deve criando recursos, né? Comprando ferramentas, aquelas que já vai conseguindo comprar, né? Enquanto está na cidade, ele já deve ir comprando e já deixando guardado. Para quando ele chegar no sítio, porque ferramentas no sítio usa de todo tipo, né? Não, você quer ver, você precisa abrir um buraco sem enxadão, né? Enxadão, pá, cavadeira, muito tipo de coisa precisa no sítio, né? E principalmente, que o carro-chefe do sítio é a enxada, né? A enxada. A enxada, ou outras coisas também, outros tipos de ferramenta que usa muito, né? Que a pessoa precisa usar no sítio. Então, essas coisas, mesmo se a pessoa estando na cidade, já pode ir economizando um dinheirinho e ir comprando. Se tiver condição, uma roçadeira também ajuda. Sim, máquinas agrícolas, roçadeira. Né? Pensando depois em máquinas agrícolas. Mas eu penso assim, a pessoa deve montar caixa de ferramenta. Na verdade, assim, como você mora no sítio, no nosso caso aqui, nós moramos a 20 quilômetros da cidade mais próxima. São 10 quilômetros de terra e 10 de asfalto. Então a cidade mais próxima é Itaú de Minas. Você não pode sair do sítio toda hora porque quebrou qualquer coisinha, tem que buscar. Então, no sítio, a gente até brinca que faz muita gambiarra, né? No sítio você tem que aprender a consertar as coisas. E para consertar você tem que ter o quê? Tem que ter ferramenta. Então, cada vez que você vai no mercado fazer uma compra, o que não dá muita diferença, traz uma chave, né? Traz uma chave de fenda, um martelo, chave de boca que a gente fala, né? Um alicate. Alicate de pressão. Quer dizer, se você for comprando as ferramentas devagar e vai comprando toda vez que vai lá, você traz uma chave que não aumenta muito o custo da compra, quando você vê, você tem uma caixa de ferramenta completa. Até porque quando você está no sítio, a tua compra não fica o valor da compra quando você morava na cidade. Então você deixa algumas coisas, né, que você comprava por
quando você vai para o sítio, você entende que realmente não precisava de certas coisas. Então já tem um dinheirinho que dá para comprar outra coisa. Sim, quando você mora na cidade, você paga muita coisa que no sítio não tem o menor valor, né? Então, são duas mudanças. Tem um missionário que ele fala, são duas mudanças. Uma é mudar para o campo, outra é tirar a cidade da mente, né? Então, a pessoa que vai se preparando para ir para o campo, ele já vai tirando, né? Já cancela título de clubes, né? Essas coisas, tudo que a pessoa acaba pagando à toa, que no campo já é o clube dele, né? Não tem necessidade disso. Então, vai deixando essas contas e tudo que ele puder ir já investindo. Loja em de ferramentas. roupa que você sai, você não vai encontrar loja de roupa. A mulher saiu, geralmente ela traz alguma coisa só porque ela diz, tá barato. Se você decide mudar para o campo, é como decidir um projeto na cidade. Quando você pensa na cidade, eu vou comprar um terreno, eu vou comprar uma casa, você faz um monte de economia, corta certos gastos para alcançar um objetivo. Quando você pensa em pedir para o campo, é a mesma coisa. Não, eu vou para o campo assim que Deus abrir a porta. Você já reduz o máximo os seus gastos e já começa a investir no seu projeto, né? No caso de comprar ferramentas. O problema é que muitas vezes a gente quer ir para o campo e levar a cidade junto. Quer levar a cidade junto, deixa a não cidade. Tem como, né? Olha, o conforto da cidade, porque é como a minha esposa citou, quando a gente mudou da cidade, era uma cidade pequena, tranquila. Sim. Mas não era o campo ainda, né? Quando a gente mudou, o pessoal falava, nossa, mas você vai sair do conforto, vai sair da cidade, né? Que você tem um mercado ali, você tem a farmácia, você tem a padaria, né? Você tem o postinho de saúde, tudo perto. Então, tudo que você precisa, você está ali. Então, é isso que as pessoas falavam, né? Então, quando você sai da cidade, que você vai para o campo, muda totalmente aquele ritmo de vida que você tinha na cidade, né? Muda, é um novo estilo de vida. Eu vou dar um exemplo bem simples. Teve uma família, está no livro Fuga para Deus, essa experiência. Teve uma família que se mudou para o campo. Não está nesse livro não. Eu vi num vídeo. Uma família que se mudou para o campo, então era uma família de um porte com classe média, né? E eles tinham os filhos, crianças pequenas, de 3 crianças pequenas, tinha muito brinquedo. E eles iam mudar para o sítio, tinham comprado um sítio com uma casa pequena. Então eles falaram, não dá para levar tudo que a gente tem em casa. Então se desfizeram de vários móveis assim que não tinha necessidade de móveis. E sentaram com os filhos e falaram, escolhe os brinquedos que vocês mais gostam, porque nós vamos levar menos de 1/3 disso. Aí as crianças sentaram na sala com aquelas caixas de brinquedo e separou só um pouquinho de brinquedo, aquele que eles mais gostavam. Encaixotaram e o resto eles doaram. Mudaram para o campo. Quando eles gravaram essa entrevista, já faziam 5 anos que estavam no campo, a caixa de brinquedo que eles levaram estava fechada até, estava encaixotada ainda. Não tinha abrido. As crianças escolheram os melhores brinquedos e ainda não tinha, quase 5 anos depois, não tinha abrido a caixa. Porque o sítio tem tanta coisa para criança se divertir que ela não usa nenhum tipo de brinquedo de cidade. Olha que coisa bonita. Então, assim como as crianças são com nós adultos. Tem muita coisa em casa, nas casas da cidade, que não tem o menor uso, não vai ter o menor valor no campo, já vai ficando para trás. Então a pessoa vai se desfazendo, né? Essa família vendeu, ela tinha vários aparelhos, eletrodoméstico, ela foi vendendo aqueles eletrodomésticos e angariando recursos. Então, uma outra coisa também que é muito interessante, colocando já na questão das ferramentas, que é um planejamento já, né? Já começa o planejamento, a pessoa fazer o planejamento, né? Procurar se informar aonde ele pretende comprar o sítio, o que produz naquela região, né? Porque cada região produz uma coisa, né? Por exemplo, lá na terra da mãe do irmão Juninho é açaí, cacau, né? A produção da região lá é essas coisas. Na minha região, por exemplo, a maior produção lá é batata doce. Batata doce, cana e mandioca, o pessoal vende para farinheira também, né? E essas são as produções grandes. E aí, fora as hortas, né? Que daí hortas e lá na nossa região produz muito horta, porque tem região que nem produz também horta, né? Lá no Pará é bem difícil produzir horta. Então lá na região do Pará já não produz. Então a pessoa tem que procurar se informar o que já produz, o que ele pretende mexer e ver a região, o que produz na região onde ele pretende comprar o sítio. Outra coisa que é muito importante é analisar a água. A água da terra, se tem água abundante na região, né? Se tem abundância de água, porque há muitos local que a água é escassa. Aí se você vai fazer uma horta, por exemplo, que precisa usar bastante água, daí já fica difícil. Porque se a água é escassa, né? Vai precisar usar bastante água e aí
não tem muita água naquela região. É um caso que a pessoa também deve olhar, né? Olhar a questão de água, e também porque a água também é principal para a nossa saúde, né? O principal para a nossa saúde também, se a região é de água boa, né? Esse é um ponto muito importante que a pessoa deve estar procurando observar na região onde ele vai. Certo. Você já viveu no campo, né? Agora, nós que ficamos na cidade mais tempo, a gente tem uma noção melhor de como o pessoal de cidade pensa. O pessoal de cidade, ou eu, colocando eu junto, né? Nós fazemos planos totalmente irreais. Então, como a Mari colocou, cada região, ela produz um tipo. A pessoa está na cidade e pensa assim, ela assiste um vidinho no YouTube, né? Eu vou plantar morango. Vou ficar rico plantando morango. Não, o que não fique rico, mas que pensa, eu vou viver de morango. Vou viver de morango. Viver bem. Veja bem, foi o que a Mari colocou aqui. Cada região, ela se destaca em um tipo de produção. Então, por exemplo, não adianta nada você planejar que vai plantar morango se a sua região não consumir. Por exemplo, eles colocaram que na região deles é mandioca para farinheiro. Mandioca é um bom negócio para o cristão. O pessoal usa mais para farinheiro. Farinheiro, é um bom negócio para o cristão porque não exige tanto trabalho. A minha região não tem farinheiro. Então, o que adianta eu vir com todo o planejamento para plantar mandioca? Se a minha região, eu planto mandioca, mas é comestível. Para farinheira, né? Para farinheira. A minha região não tem farinheira. Então, quando eu estava na cidade, eu fui visitar um sítio no sul de Minas e eu me encantei com amora, plantação de amora para doce, né, para suco. Umas amoras grandes assim. E eu falei, quando eu chegar no meu sítio, eu vou plantar amora. Já tinha tomado a decisão. Aí, quando eu cheguei aqui, eu comentei com os vizinhos que eu queria plantar amora. Eles olharam, mas quem vai comprar? Você precisa verificar isso. Falei, será que eu não encontro? Aí ligou nas fábricas de doce que tem na região aqui, que aqui é uma região de figo. Falou, não, nós não temos interesse. Entende? Então, não adiantou nada eu fazer o planejamento. Então, quem está na cidade precisa entender isso. Deus vai revelar ponto por ponto. Quando chegar no local, você escolher, tem que escolher um sítio com água, como a Mari colocou. A primeira preocupação é tem que ter água. Nem sempre tem rio, mas tem poço artesiano, tem que ter água, tá? Nem sempre vai ter rio, represa, cachoeira, que é o sonho de quem mora na cidade, né? Mas tem que ter água. E aí conversar com os vizinhos e ver o que a região consome. Então não adianta você querer inovar o que aquela região não vai comprar. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou inovar, vou plantar outra coisa. Porque lá não tem isso, então eu vou rachar de vender. Às vezes a pessoa pensa assim, né? Eu vou conseguir vender. Às vezes não. As pessoas daquela região não gostam daquilo, porque as pessoas são muito cultura. Né? São muito formados por cultura. Se ele não gosta, se aquela região ali, as pessoas foram ensinadas a não usar aquilo, eles não vão gostar e não vão comprar, não vai consumir. Não consome. Foi bem colocado. A região da Irmã Mari vende muito bem o maxixe. Né? Eu particularmente nem gosto, né? Eles não gostam. Mas é uma região que você planta maxixe e vende. A nossa região nem conhece e nem gosta. Então se plantar maxixe aqui vai perder tudo. Né? Então você vê, nem conhece. Nem conhece. Nós tivemos um exemplo aqui de um menino que mudou para o campo e ele plantou uma cartela de berinjela, da 240 mudas, né? Quando ele contou para mim, eu plantei uma cartela de berinjela, eu falei, pode arrancar tudo, porque não vende. Então, cada região consome um produto. E ele insistiu e perdeu, né? Porque ele achou que venderia, não vendeu. Então, vende berinjela que vende, mas é muito pouco. Então, são poucos pés. E ele plantou uma cartela inteira, né, na experiência dele. Então, essa questão é muito interessante, né? Quando a pessoa pensa em ir para o campo, o certo é ela ir antes no local, conversar com os vizinhos, né, fazer uma investigação, né, do que sai, do que é melhor. E já se a pessoa, como no caso do pastor aqui, quando ele veio para o campo, né, ele veio da cidade, nunca tinha morado no campo, né, sempre em cidade grande, né? Não tinha muita certeza de que lado usava enxada. Exatamente, entendeu? Então é importante isso, já mesmo antes de vir para o campo, já ter uma noção, né, de como funciona o campo. Como funciona o campo. Porque senão vai vir aqui, vai achar que vai chegar no campo, vai cruzar os braços e as coisas vão cair do céu. Né, cair do céu, como um maná, né? Uma coisa engraçada é que as pessoas falam assim, quando eu estiver no sítio, eu quero ter um pomar com todas as frutas. Não, maravilha, se você for aposentado, né, e tiver uma renda, porque para você ter as frutas, não é simplesmente plantar, você tem que cuidar dela. Se você plantar e largar, ela morre. Aí você vai ter um pomar de fruta, então você vai ter que ter muita técnica para estar cuidando do pomar, além daquilo que você vai plantar para sobreviver. Então, às vezes, não dá tempo. Então, são muitos sonhos que as pessoas da cidade têm que precisa cair na real, né? Precisa conhecer. Nós falamos aqui sobre pedir conselhos. Eu vejo muitas pessoas na cidade, eles se aconselham, eles vão buscar conselho de quem? De pastor. Não que seja errado, eu sou pastor, né? Não que seja errado, mas buscar conselho de pastor, de ancião, que mora na cidade
e que não tem nenhuma experiência com campo. Gente, a gente tem que pensar um pouco. Davi só se aconselhava com pessoas que estavam bem espiritualmente. E se o assunto era guerra, com quem queria se aconselhar? General de guerra. Generais de guerra. Então, se você está na cidade, por exemplo, vai montar uma loja de R$1,99. Se você perguntar para o seu vizinho o que ele acha, fala, bobeira, tem um monte que já fechou. Você vai se aconselhar com quem tem loja de R$1,99. Se você vai montar uma loja de roupa, você vai se aconselhar com quem tem loja de roupa. Vai montar uma borracharia, não é assim? Se você vai para o campo, gente, tem que se aconselhar com quem está no campo. Porque, por mais que seja na cidade um empresário bem-sucedido, né? Não, mas esse cara é muito inteligente, é um empresário bem-sucedido, mas não tem experiência nenhuma com o campo. Se você pensa em mudar para o campo, é com quem está no campo que você tem que se aconselhar. No meu caso, também fui da cidade toda a minha vida, né? E decidimos ir para o campo. E fomos para o campo. Meu marido até olhou, né? Falou, é bom, vamos. Mas, assim, olhou, foi lá e olhou. Não seguimos esses conselhos. Foi ruim? Não é ruim. Foi uma mudança muito boa. Eu gosto muito, mas assim, nós não nos preocupamos com algumas coisas. E aí são sofreu, essenciais. Uma delas, a terra. Como é essa terra? Arenosa? Produzir, né? Terra é boa para plantar? Plantar o quê? Nós moramos numa região que é cercada de soja e milho. Veneno. Soja e milho. Para esses agricultores, quem conseguir plantar isso é ótimo. E o problema é conseguir, né? Pois é, para quem Porque consegue. aí plantar soja e milho demanda um padrão alto. Então nós chegamos, ele comprou a terra, fiquei muito feliz. Até, no entanto, era uma terra barata quando ele chegou. Hoje já não podemos falar isso. E aí fui para lá, limpamos a terra e fomos plantar. Primeira coisa que eu fiz, uma horta, né? Porque eu quero, né? Vou comer aqui da horta, tudo. E aí nós fizemos uma horta até grande. Eu plantei aquela horta, aquele primeiro ano, eu acho que eu plantei ela umas 10 vezes. Porque o veneno matava. Eu plantava ela de dia, ia para casa, que a gente morou na vila um tempo, até construir a casa. Quando eu voltava, não tinha nada. Os bichos. Os bichos né? tinham comido Os bichos tudo. tinham comido. Mas que bicho? Não, mas que é isso? Que bicho? Não, você tem que cercar tudo em volta. Os vizinhos começaram a falar. Aí encomendamos a telinha lá, o sombrite. Cercamos tudo em volta. Aí cheguei, plantei de novo. Cadê a verdura? Ah, mas é que tem um lagarto que ele vem por baixo e tira tudo. Tudo bem, conseguimos. Plantei a horta. De repente, jogou o veneno. Secou tudo. Na roça do vizinho. Que a gente é cercado. Tem roça aqui. Agora já não planta mais aqui. É só aqui atrás. Então, quando ele passa, agora ele joga de avião. Quando ele passa, até as coisas que são grandes, que não é verdura, Morre. né? As árvores frutíferas não, que estão grandes, isso não, mas verdura, legumes, você não consegue tirar nada. E a gente, tanto que nós plantamos mandioca, mamão, tudo pertinho da roça. Falamos, vamos plantar mais para o fundo para deixar perto da casa livre. E viajamos para Rio Preto para ir no congresso. Quando nós chegamos, cadê as mandioca? Comeram tudo, arrancaram tudo. Aí o vizinho falou, não, é o veneno. Vocês não podem plantar nada perto da roça. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Aqui cultiva o quê? Ah, cultiva tal coisa, você vê. Então a gente chegou lá e falou, olha, ninguém aqui produz verdura. Eu pensei, nossa, esse pessoal não gosta de trabalhar. Não é isso. Tem que tomar cuidado com isso também. Na verdade, comprar um cetinho do lado de monocultura, né? Tem monocultura do lado, um tipo de cultura só. Se tem uma plantação grande de uma cultura só, é aplicado muito veneno. E esse veneno pode prejudicar a tua plantação. Fora as pragas que saem de lá, que não é só o veneno. O que o veneno não mata, as pragas que não ficam lá, vai tudo. Vai tudo porque não tem veneno. Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, por que Deus fala tanto em montanha, colinas e montanhas? Porque, na verdade, região montanhosa, ela tem essa vantagem. Não existe monocultura em região montanhosa. Você tem uma plantação de café de um lado, uma plantação de figo do outro, né? Então, são várias plantações, então essa agressão é menor do que em lugares que vêm jogando veneno de avião.
por cima. É porque eles querem mais terras planas, né? Planas. Porque vai trabalhar com Bacana. maquinário, né? Sim, Região mais montanhosa já é mais difícil de mexer com mais isso. difícil. Isso está sendo um dos problemas na nossa região. Lá produz bem as coisas, né? Verdura, essas coisas é excelente, né? Frutas, tudo. Mas tem muitas usinas de cana, né? E está sendo um problema sério para nós lá, essa questão da cana. Inclusive, a gente tivemos, né, uns 4, 5 anos atrás, né, um prejuízo grande sobre isso, que nós plantávamos as coisas e eles passaram vendendo na cana de avião. Né? A gente crê que é para amadurecer, né, chegar mais rápido à cana, queimou todas as nossas coisas. Entendeu? Que é a mesma coisa da irmã Márcia ali. O veneno que ela disse ali é o dessecante que eles passam na soja, né? Para a soja secar, que mata a planta. Então, mata as outras plantas também, né? Lá com nós, o da cana, é o amadurecedor. Eles passam também, que é a mesma coisa praticamente do veneno da soja. Eles passam o amadurecedor na cana e passam de avião. Queima todo o broto por cima de toda a planta. De árvore, de tudo. Então, até as frutas estragam. A nossa mandioca que nós tínhamos, quando foi passado o veneno, engurrinhou tudo e depois a mandioca encruou também. A raiz da mandioca não cozinhou. Não cozinhava mais. Eu falei, olha que coisa interessante, né? E eu pensei que isso era só com a nossa terra, porque a nossa terra, ela tem manchas que são boas, que é terra mesmo, né? A outra é areia. Arenosa também, que tem que tomar cuidado com isso. Dependendo do que você vai cultivar, você não consegue cultivar na areia. E assim, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Mas aí eu conversei com os vizinhos, eu falei, olha, lá em casa eu não estou conseguindo plantar as coisas e colher. A minha vizinha falou a mesma coisa. A outra de baixo a mesma coisa, ou seja, todos. Então, não é que é só a terra. É a região mesmo, por causa do veneno das plantações. Então, é uma coisa que você tem que prestar atenção, porque, não, então eu vou me mudar daqui. Não é fácil, não é assim. Eu vou vender e vou embora daqui. Não é assim. Não funciona assim. Não funciona. E terra arenosa, muito arenosa e problemática, mas terra, por exemplo, normalmente entre montanhas tem muita pedra. E eu conheci irmãos que comprou sítio inexperiente, não tinham o que plantar, só pedra. Eu conheço uma irmã que ela mora no topo de uma montanha, que ela tem que pegar a caminhonete lá embaixo no sítio dos outros, pegar a terra e trazer para o sítio dela. O que é um absurdo em termos de custo. Então, assim, a pessoa tem que olhar o sítio, se tem um pedacinho de terra para plantar, né? Se a terra é uma terra boa, né? Se produz bem. Se produz. Uma vez, quando você estava procurando sítio para comprar mesmo, né? Nós fomos até com ele para ver o sítio. E aí nós chegamos, ele gostou do sítio, falou, nossa, esse sítio é bem... É quadrado, bonito. Bem legal, bem escondidinho, né? Um lugar bem bonito, plano, bom de trabalhar. Aí nós chegamos na terra e nós começamos a olhar a terra, puro pedra. Pedra. Fomos andando, o sítio era todo de pedra. Ele tinha um tantinho assim de terra, o resto era pedra. Tudo pedra, umas pedras grandes que para trabalhar com ferramenta não tem como. Não tem como. Então, tudo essas coisas tem que olhar, né? Que a pessoa vai olhar um sítio, ela deve levar uma pessoa de sítio, um irmão de igreja, um parente que mora em sítio, para olhar com ela. Porque se a pessoa é de cidade, ela não tem experiência, ela tem que levar alguém do campo, vamos comigo pelo menos dar uma olhadinha nesse sítio. E não simplesmente comprar só porque o lugar é belo, né? Que nem quando eu cheguei nesse sítio que você está contando, na cidade do Mato Grosso, o sítio era muito bem escondidinho, mas não era tão longe da rodovia. Assim, uma localização muito boa, o sítio era quadrado, quando a gente chegava, a gente via o sítio todo, então eu falei, puxa, que sítio bonito, estava disposto a trocar minha casa. E aí andando por ele, o Doni, que já tem experiência, morou no campo a vida inteira, falou, rapaz, mas tem muita pedra aqui. E eu achei interessante como ele usou a técnica, né? Eu olhei também, tem pedra, mas ele procurou na cerca um lugar que não tinha o palanque, né? Tava só o buraco. E aí ele viu, tinha um tantinho assim de terra, o resto era só pedra. Falou, não, esse sítio não tem condições, esse sítio é só pedra. E o rapaz tinha deixado o mato mais ou menos dessa altura, né? Para que a pessoa não visse. Isso é muito comum. Quando a terra é ruim, a pessoa deixa o mato alto para que a pessoa não veja, que tá meio abandonado e tal. Porque a pessoa não veja. Ou vê o mato grande e fala, nossa, a terra é boa. Terra boa. Então, ainda mais que quem não é do campo não conhece mato, né? A terra é de campo, ele tá achando que a terra é boa. Então tem que levar uma pessoa, tem que se aconselhar com quem tem experiência e no momento da compra, se ela escolher um local, ela deve conversar com os vizinhos, que nem quinta-feira nós recebemos uma pessoa aqui, que ele quer comprar uma fazenda aqui do lado, ele já é do campo, veja só a experiência, e ele veio perguntar se aqui gia muito, né, se todo ano gia,
se é uma região tranquila. Então, ele fez várias perguntas, e é uma pessoa do campo, veja a experiência, né? Então, se a pessoa vai comprar um sítio, ele tem que olhar, ir nos sítios vizinhos, perguntar se tudo bem, se é uma região que pode deixar sair final de semana, se é uma região muito perigosa para crime, para assalto, né? E sigia muito, tudo. Sigiar depende do que vai plantar, né? Que se for plantar, como é que chama? Pera, maçã? Pera, maçã, ou azeitona, até é bom que gia, né? Mas aí a pessoa tem que ter mais ou menos uma direção. Mas tem que saber da condição da região. Né? Esse preparo né, para ir para o campo envolve muita coisa. Né? Muita coisa. Então é muito interessante isso. Né? A pessoa, se Deus manda ir para o campo, eu vou. Aí não dá certo, a culpa é de quem? Culpa os outros, né? Deus ainda, né? Foi Deus que mandou, eu vi, ó, não deu certo. Mas tem um capítulo aqui que fala sobre os cuidados. Exatamente. E a pessoa tem que ler o capítulo dos cuidados, que é se aconselhar, olhar, não levar dívida. Eu só vou contar uma experiência de uma pessoa que foi para o campo e sofreu muito. Está no campo até hoje, mas sofreu muito. Ele vendeu o imóvel dele e comprou um sítio. Sobrou um dinheiro. Ele comprou uma caminhonete. Então, e logo ele veio no meu sítio lá nos primeiros dias, né? Eu olhei, pensei comigo, caminhonete é importante? Claro que é importante. Muito bom ter uma caminhonete. Eu estou há 5 anos no campo, não tenho ainda. Mas se Deus quiser, eu vou adquirir. Caminhonete é importante? Mas muito mais importante que a caminhonete é as ferramentas. Porque eu lembro que ele chegou no sítio e não tinha um enxadão. E tinha que fazer serviço e não tinha ferramenta própria. Difícil, e a coisa mais dura que tem é você fazer um serviço com ferramenta que não é própria para aquilo. Que você cansa o dobro. Principalmente no sítio. Você sofre quando não tem ferramenta. Então, ele vendeu a casa, sobrou um recursinho. O que ele tinha que ter feito com esse recurso? Comprado um mínimo de ferramenta. Então, gente, a gente tem que pensar. Eu vou para o sítio, começar uma nova atividade, tem que ter ferramenta para começar. Né? Mesmo que não tenha, como ele colocou, uma roçadeira, máquina grande, a roçadeira nem é grande ainda, né? Pensando em tombador, trator, essas coisas, já vamos falar de trator, né? Então, assim, a pessoa tem que pensar nisso. O carro é uma coisa que vai ser alcançada depois. Eu me estabeleci no sítio, comecei a trabalhar, comecei a ganhar recurso, eu vou comprar o carro. Então a pessoa tem que pensar nisso, né? Falando sobre trator, queria só colocar essa questão do trator. Eu comprei um trator. Né? Na época eu tinha um pouco mais de recurso, vendi um carro do meu filho, né? E comprei um trator, né? Foi um acordo de família. Mas nem sempre é vantagem você ter o trator. Hoje eu sei que não é. Se você tem terra pequena, às vezes compensa você pagar, se na tua região tiver aqui, na nossa região aqui, tem um homem que vive só de agricultura com trator. Compensa pagar ele. Por quê? Porque o trator tem uma manutenção muito cara. Às vezes, se você começa a trabalhar, o trator quebra, como diz o outro, você já quebra junto, né? Você já quebra naquele primeiro momento. Então, às vezes a pessoa fala, vou comprar trator, olha, depende da condição financeira da pessoa, a quantidade de terra que ela está comprando, os recursos que ela tem. Se tem, confortavelmente, sim, o trator é uma ferramenta fabulosa, aí vem grade de Roma, todas as ferramentas. Mas se não tem, precisa analisar com calma, tá? Precisa analisar com calma, conversa na região, porque às vezes o que você paga por hora vale a pena, porque ele 1 hora vem, faz tudo que tem que fazer e vai embora, né? Você colocando essa questão do trator aí também, tem que ver, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho dinheirinho que dá para comprar um trator, eu vou comprar. Aí compra o trator, mas não dá para comprar um implemento. Não adianta nada. Por que adiantou o trator sem implemento sozinho, nenhum? Né? Grade Roma, tombador, não vai fazer esse trabalho nenhum se não tiver como comprar os implementos. Claro, se a pessoa tem recurso, né? Eu comprei minhas ferramentas, ganhei algumas da minha sogra, né? De alguns parentes, eu ganhei ferramentas e as outras ferramentas eu comprei quase todas usadas, mas foi em outro momento, né? As coisas mudaram muito de 5 anos para cá. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, você comprava ferramenta agrícola muito baratinho mesmo, mas depois que o preço do ferro subiu, as ferramentas agrícolas começaram a se tornar muito caras. Então a pessoa tem que analisar isso. Vou comprar o trator, mas vou ter recurso para comprar uma roçadeira, uma grade de Roma, né? Um arado, eu vou ter recurso para comprar ferramentas? Se tiver, maravilha. Uma coisa boa que você falou, quando a gente for comprar terra, isso eu aprendi lá, né? Eu citei que a terra foi bem barata, né? Foi barato mesmo na época. Só que assim, como é monocultura lá, tudo é caro. E nós não tínhamos percebido isso. Então, custo de vida no local. Muito caro. Para um pequeno produtor ou produtor familiar, que eles põem lá, né? Agricultor familiar, você não sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. Ainda mais antigamente, que tinha que ir para Sinop na estrada de terra, né? Principalmente se você for sobreviver da roça. Que roça? Agora sim a gente descobriu, a terra arenosa é boa para quê? Abacaxi, você pode plantar, que é ótimo, produz muito bem. Melancia também é bom. Mas assim, você tem que tomar cuidado, porque aí você colhe aquilo ali, aí você vende,
Mas aí o dinheiro que você tem lá, as coisas, por ele achar, acho que eles pensam que todos produzem soja e milho, então tudo é elevado. Você ali que é pequeno, que ganha pouco, você fica ali sufocado. Você vive sufocado. Você nunca pode respirar direito. Ou você para aquilo ali, planta mesmo ali só e vai trabalhar na vida. Olha, Trabalhar fora da Trabalhar terra, né? fora, porque então você vai com o que? O propósito, eu fui com o meu marido e meus 2 filhos, no propósito de quê? De viver De do campo. viver do campo. Até hoje, faz 6 anos que nós estamos lá, a gente não vive do campo. vive no Mora campo, mas ainda no do campo. campo. Mas não vive do campo Já ainda. é um passo. Já é um passo sim. Já é um maravilhoso. passo muito importante. Foi muito importante, principalmente para o nosso filho caçula. Sim. Graças a Deus, eu acredito que foi muito. E para nós também. Eu aprendi, isso me fez, até comentando com a irmã Mari hoje, eu me aproximei mais de Deus. E consigo hoje enxergar coisas que se eu estivesse na cidade eu jamais Sim. enxergaria a respeito de Deus. Então, sim, é muito bom. Sempre Sim. tem um proveito. Foi Porque muito. se Deus fala que é para ir, sempre tem um proveito. Há dificuldades, mas eu gosto de lá. Eu gosto e assim, se a gente conseguisse viver de lá, Não, se puder viver do campo, bom, é uma maravilha. Mas nós temos muitas famílias que moram no campo e não vivem necessariamente do campo. campo. Pedreiros, sim. pessoas que têm profissões, pessoas que trabalham em casa. Então, se a pessoa tem uma profissão que dá para viver no campo com ela, nossa, maravilha, melhor ainda. Tá bom? Mas Isso é um detalhe importante, porque muitas pessoas falam assim, a pessoa está indo para o campo, mas não tá vivendo do campo. Mas ele já deu um grande passo. já deu um grande passo. Só Porque- de tirar a família da cidade é um grande Exatamente, passo. tirou a família da cidade. Ele estando no campo, os momentos que ele tem ali de folga, né, ele vai se preocupar em plantar alguma coisa no campo. Já é também o quê? Um preparo. Já é uma escola, já tirou a Exatamente. família daquela contaminação da cidade, É. né, os Porque filhos. o plano de Deus quanto ao campo é isso. É você tirar a família da cidade, né? Que tem muitas tentações, muitos prazeres, né? E ir para o campo e também já plantar alguma coisa para que possa estar preparado para a crise. Isso. Entendeu? E Então, aprendendo. é muito importante isso, né? Mas não vai do campo, mas já está no campo, já é um passo muito grande. Já está aprendendo, Já tá pelo aprendendo, menos, né? A A mexer viver com ali no isso. campo. Aprende muita coisa. Porque como o irmão aqui citou, né? As pessoas dizem, eu não vou para o campo porque eu não sei nada e a minha profissão é essa. Então, fica na cidade, que você está assim, tá vivendo ali, como quando ele podia estar fazendo o que ele faz nessa profissão dele, No mas campo. está no campo, que já é um passo que ele deu um passo muito grande já. Sim. Como foi falado, Deus quando falou para Abraão, vai, Abraão foi, passou dificuldade, Deus em momento algum abandonou ele. E mesmo a gente passando dificuldade, Sim. a gente vê a mão de Deus que ele não abandona. Exatamente. Sempre a gente tem ali condições para sobreviver. E a gente vê ainda que Deus ajuda a gente nos mínimos detalhes também. E A nós gente não vê a mão de colhemos, Deus, nós né? não colhemos tudo que plantamos, mas colhemos. A gente come nossa Sim, já verdura, colhe muita que coisa. somos nós mesmos que plantamos, não colocamos veneno nenhum, maxixe, berinjela, demora. Eu planto umas 3, 4 vezes por ano para colher uma, amém. Mas planta. Melancia não precisa plantar. A gente chupa a melancia, joga a semente na terra e todo ano colhe melancia. Nós viemos de lá, saímos de lá em dezembro, ficou as melancias lá, infelizmente não deu para colher, alguns vizinhos colheram um pouco, o restante estragou. Outra coisa que, nessa questão de vida no campo, tem algumas pessoas também que planejam ir para o campo. Falar, Deus mandou ir para o campo, nós vamos para o campo. Mas chega lá, quando a gente chega na terra dessas pessoas, não tem um pé de nada plantado, de comer. Vai para o campo só para morar. Como que essa pessoa vai se suprir na época da crise? Resolveu? aprendeu, né? Vai resolver? Ela está no campo? Só vai resolver a parte espiritual da pessoa. Mas a parte que Deus pede para nós ir para plantar, que é por causa da crise, se a pessoa não plantar, não vai resolver nada, né? Então, a questão do campo, a gente tem que pegar também, pensar nessa questão. Até porque, na nossa questão de saúde também, se você compra uma verdura, as coisas que você compra no mercado, é muito mais contaminado com veneno. E o que a gente produz, mesmo que a gente precise passar uma vez ou outra veneno, ainda é o mínimo. Porque se a gente for comparar com aquilo que é produzido no mercado, é muita quantidade. E aí a saúde, né, a gente vê quantas pessoas com câncer, por quê? Tantos agrotóxicos nas alimentações.
E a gente produzindo, a gente vai procurar produzir o mais natural possível. E ainda assim, o pouco que eu produzo lá de verdura, mas é o almeirão, porque o alface a gente produz só para nós mesmos. Eu vendo. As pessoas compram. Sim, as pessoas compram tudo que tem no Porque sítio. sabe Aqui- por quê que eles compram de mim? Porque sabe que eu não coloco veneno. Isso. Então, nós trabalhamos com mandioca aqui no nosso sítio, já trabalhamos com horta, e tem um evangelista que ele fala que nós vamos viver da herança de Jacó. Então, assim, a gente levava o alface, a rúcula, o almeirão, levava as verduras. Mas o pessoal pedia para nós, vocês não tem serralha no sítio? É mato, né? Então, você não tem serralha? Então, eles começam a pedir coisas que nós não dávamos o menor valor, né? Que a gente jogava fora. E aí o pessoal começa a pedir, não, traz para mim, traz para mim. Então, tudo isso vai gerando recurso. Aí eu brincava com a minha esposa, esse dinheirinho aqui é da herança do pai Jacó, porque não foi nós que plantamos, né? Então, no sítio tem isso. Só pegando outro tópico agora, que a gente entrou no assunto de veneno, e o nosso foco é o povo que está na cidade. Muitas vezes a pessoa está na cidade e pensa assim, não, quando eu chegar no sítio eu vou plantar tudo orgânico. Né? Gente, olha, a gente não sabe nem o convencional e quer plantar o orgânico. Né? Produzir Então, orgânico. que as pessoas entendam isso, que ele vai chegar no sítio, ele vai passar por um primário até chegar na faculdade. Né? O orgânico já é pós-graduação. Né? Então, a pessoa tem que chegar, aprender a plantar, a lidar com as dificuldades e vai aprendendo o orgânico aos poucos. Pensar em chegar, assistir um vidinho na cidade, já sei plantar orgânico, né? Vai perder tudo. Quando eu cheguei no sítio, eu plantei figo, porque os vizinhos aconselharam, a gente entrou no figo, eu não tinha noção do que era fruta, e quem mora na cidade não tem noção do que é fruta, investimento alto que é, e eu plantei 2.000 pés de frutas. Eu plantei 5.000, mas nasceu 2.500 por causa de uma seca que teve, uma estiagem. E eu plantei figo. E eu tentei cuidar desse figo de forma orgânica. Não, vou cuidar de forma orgânica, vou passar calda bordaleza, que fala, né, calda bordaleza, que é cobre com cal, né, e fumo. E eu aplicando, o figo tem que aplicar veneno de 14 em 14 dias, e eu aplicando esse veneno orgânico, passando no e o figo, uma beleza. E os vizinhos vinham e falavam assim, Valdemir, sabe por que teu figo tá bonito? Porque não choveu. Quando chover, você vai perder toda a sua roça. E falava para mim, cria juízo e passa o veneno certo, né? Você vai perder a roça, que é muito prejuízo perder uma roça inteira. E nós olhávamos para o figo tão bonito, continuamos plantando, cuidando com orgânico. Veio a chuva, a praga tomou conta, a ferrugem tomou conta, além do gasto que eu tive depois de comprar veneno bem mais forte, né? Perdi toda a colheita, que era o primeiro recurso que eu ia receber de volta, perdi. Então, assim, tem que ouvir os vizinhos têm experiência. A pessoa tem que aprender o convencional para depois partir para uma pós-graduação e tentar ir fazer o orgânico. E se preparando, né? E se preparando. Essa experiência é muito essencial, né? Porque se a pessoa ela está na cidade, como você mencionou, não tem conhecimento nenhum. Nenhum, não sabe passa, nada. Né, no não sítio. Sabe o que é desbrotar, não sabe Exatamente. nada. Então, uma pessoa assim, a gente que já nasceu no sítio é uma coisa, né? Nós já nascemos na roça, né? Nasceu Vamos na roça. dizer assim, né? Agora, quem está na cidade não conhece nada, ele tem que voltar a estudar. É uma escola que ele vai começar, né? Aprender a ler, aprender a escrever, porque... Eu lembro de uma experiência de um irmão, que um vizinho plantava horta, e ele falou, não, eu te ajudo. Aí ele foi lá e falou assim, você abre sulcos aqui, né? Daqui lá abre suco. Aí quando o vizinho voltou, ele tinha abrido uma valeta. O vizinho olhou e falou, mas eu mandei você abrir um suco, só que o vizinho esqueceu que uma pessoa de cidade tinha que explicar o que era um suco. Ele abriu uma valeta, ele teve que enterrar toda a valeta de novo. Então assim, gente, quem mora na cidade vai começar no prézinho. Então tem que vir, ter vizinhos, né? Se tiver uma família que já mora no campo, ou que nem morar perto de uma família assim, que já é adventista, que já está no campo, é uma maravilha, né? Aqui na nossa região a gente não tem, mas tem vizinhos maravilhosos e os vizinhos vêm e orientam. Eu lembro quando eu cheguei no sítio, época da seca, e eu fui plantar todas as mudas. Eu trouxe 80 mudas que eu me preparei lá na cidade, e o vizinho vinha e falava assim, por que vocês estão plantando? Ah, nós estamos animados, querendo plantar pé de manga para tudo quanto é lado, né? Ele falou, agora não é hora de plantar. Se você plantar, você vai ter que aguar. É hora de plantar é quando vem a chuva. Agora é hora de cuidar da cerca, da casa. Então o sítio tem isso, o sítio tem período, né? Você tem um período que você vai reformar a casa, você tem um período para cuidar da cerca, você tem um período para plantar. Quando chegar na plantar, planta, a chuva vem e cuida, né? Aí eu plantei na seca e depois tive que ficar vários dias lá jogando água. E eu lembrava do que ele falou. Ah, menor porque eu não ouvi o vizinho, né? Plantei 80 mudas jogando água nas mudas. A gente vê essa questão também, uma questão assim que eu vejo também, que já vi pessoas que
Que assim, fui lá e já vi que a pessoa não ia ficar no campo, né? Foi sem experiência e achou que sabia, conhecia muito e foi fazendo de acordo com a vontade, né? Do jeito que ele imaginava que ia dar certo. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, essa pessoa não vai ficar no campo. Não tem como, por quê? Tipo assim, a região era uma região de açaí. Ele plantou açaí que demora 3 anos para começar a produzir. Com o que ele vai sobreviver durante 3 anos? Cadê o planejamento, né? Olha, 3 anos. Ele tem que ter uma reserva muito grande para sobreviver durante 3 anos. Então, 36 meses, né? O que a pessoa vai fazer? Quando a pessoa vai para o sítio, ele tem que já procurar na região, ver o que produz mais rápido. Mandioca, banana. Banana produz no mesmo ano. Né? Ou a horta, né? Que é mamão. A horta produz com 1 mês e meio já tem produção. A pessoa já começa a tirar produção dali. O recurso, né? Recurso dali, né? Então, mesmo que ele plante, vamos supor, se a pessoa que eles plantaram lá o açaí, que demora 3 anos, eles já poderiam ter plantado o açaí, mas teria que estar plantando outras produções que produzem bem mais rápido, né? Porque pelo menos eles já teriam coisa também para ajudar na alimentação. Não ia precisar gastar tanto com comida, né? Com a alimentação deles mesmo. Porque se produz uma horta, se produz mandioca, se produz essas coisas, já vai tendo para pessoas e se mantendo também, né? E o que sobrar já pode vender também. Essa é uma questão, porque se a pessoa demorar demais, plantar coisas que demoram demais, frutas, por exemplo, a pessoa vai lá e planta um pé de manga. O pé de manga vai começar a produzir com 3 anos também. Ah, não. Aqui é 5 anos. Então depende da região, né? A nossa região, eu tenho um pé de manga com 5 anos, alguns já produziram, que eu plantei no primeiro ano, mas eu tenho vários que não produziu ainda. Então, na nossa região, os que nós plantamos, a outra região já produziu com 3 anos. 3 anos mas mesmo assim, se você for plantar para sobreviver daquilo, é coisas que não tem como, vai demorar muito tempo a produção. Lá na nossa, 4 anos, 4 ou 5, já estão produzindo. 4 ou 5 não anos. todos. Os que são de qualidade, o comum foi mais rápido, agora os outros ainda não. O pessoal de cidade tem ilusões com frutas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre fruta. Vamos pegar o caso do milho, né? Quando nós chegamos aqui, nós tivemos a ideia, até fizemos uma ferramenta para jogar na agricultura, plantar milho. Porque no passado, no tempo dos nossos avós, eles pegavam o milho e ia jogando milho na terra e jogava e produzia. Hoje não produz mais, é isso que o pessoal tem que entender. Não produz mais. Aí eu comecei a perceber o problema quando eu fui no meu vizinho. Meu vizinho planta milho, não é um produtor grande, é um produtor pequeno. E aí eu cheguei, eu vi o adubo no barracão dele lá, conversando com ele. O professor comprou adubo? Falou, comprei. Uma quantidade de adubo assim, pequena. E eu falei para ele, só por curiosidade, quanto o senhor gastou com adubo? R$9.000. Esquece o milho. Eu pensei, pode esquecer o milho, mas não tem esse recurso. Então, e ele é pequeno, né? Então, assim, falando só do milho, fora do veneno, né? Então, falando só do adubo. Fora a semente também. Fora a semente, fora a semente. Então, aí mudou uma irmã para cá e ela ficou até brava, vou plantar milho. Nós comentamos com ela, você tem recurso? Você não tem trator, não tem nada, vai ter que pagar trator, vai ter que arar a terra, você tem todo esse recurso, vai ter que comprar adubo. Eu falei, não, na época do meu pai, eu jogava milho no chão, eu falei, melhor você ir conversar com o meu vizinho. Aí ela foi conversar com o vizinho e falou, esquece, você plantar milho no chão, você não vai colher nada, nem que você plantou, né? Então, hoje a terra não produz se não for cuidada, hoje a terra tem que ser arada, tem que ser cuidada, tem que ser adubada, que seja orgânica. Não, mas eu vou pôr cama de frango. Ah, sim, tudo bem, vai comprar cama de frango. Então, quando você chega na cama de frango, a pessoa pergunta assim, quantos caminhão você quer? Aí eu falava para ele, não, eu quero só uma carretinha, nós não vendemos. Entendeu? Porque quem vende cama de frango, vende para carga completa. Então, às vezes, você vai ter que pedir, por favor, né? Cede um pouquinho para nós. Então, às vezes, a pessoa cede, tem pessoa que ele vira as costas para você. Não, aqui nós só vendemos de caminhão. Vira as costas, não te atende mais. Ou tenta comprar do vizinho que comprou carreira. Isso, aí você vai ter que conversar com algum vizinho. Se o senhor comprou uma quantidade grande, o senhor não cede um pouco para mim? Então, gente, é muita coisa que a pessoa tem que aprender. Por isso que eu falo, às vezes nos vídeos, né, eu falo, olha, vem aqui no Projeto Vive, vem passar um final de semana ou alguns dias. Nós já recebemos mais de 200 pessoas, né, várias famílias. Recebemos muita gente aqui nesses 5 anos para vocês verem um pouco da realidade. E aí no final de semana, com exceção do sábado, que a gente fala mais a parte espiritual, né, mas no domingo, na segunda, a gente começa a falar de como é a vida no campo e a realidade, para que a pessoa tenha uma visão um pouco mais concreta, um pouco mais real do que é começar a vida no campo.
Se a pessoa fazer dessa maneira, vai sofrer bem menos. Né? Bem menos, né? Que é, como nós mencionamos, é uma mudança muito grande, né? E um ponto importante quando a pessoa decide ir para o campo é ter coragem de trabalhar. Esse sol, né? Esse sol quente, né? Como está agora. Eu lembro que a irmã Esther falou para mim assim, ela me ajudou a empacotar as coisas. Eu falei, isso aqui eu não vou levar, aquela roupa, isso aqui não tá... Ela falou, leva tudo. Eu falei, leva tudo. Isso aqui não presta. Ela falou, no campo tudo presta. No sítio você aproveita tudo. Eu pensei, o que eu vou fazer com essas roupas velhas? Ainda bem que eu levei. Ainda bem que porque, como o irmão falou, no sol, parece que a roupa derrete. Né? Por mais que você não trabalhe, eu não trabalho naquele sol quente, mas o pouco que eu fico no sol, a roupa rasga muito. Estraga muito rápido, né? Deixa eu contar só uma experiência, né? Que aconteceu comigo. Tem que ter disposição para trabalhar e sabedoria. Sim. Sabedoria, né? Que a pessoa levanta à tarde e vai trabalhar no sol quente, ao invés de levantar cedo e cuidar, né? Então, uma vez, eu tenho abelha aqui, né? Agora temos pouco, mas nós tínhamos bastante abelha, tinha 23 enxame. E aí eu fui trabalhar aqui no sítio, estava fazendo alguma coisa ali em cima, a abelha me atacou. Estavam bravos, estavam com mel, né? Ela me atacou, eu peguei, mudei a posição do sítio, fui para o outro lado, fui fazer outro serviço. Daqui a pouquinho ela me atacou lá, eu fui fazer outro serviço. Passou um tempinho, ela me atacou, eu fui fazer outro serviço. Quando chegou no final do dia, eu ficava bravo, cada vez que a abelha chegava, mas não é possível poder fazer nada hoje. Quando chegou no final do dia, eu executei um monte de serviço. E pensei, Deus usou a abelha, faz o pó, agora você muda para cá, agora você muda para cá, me ensinando a administrar, porque no sítio é assim, se você tem que carpir, por exemplo, uma roça, né? Gente, você vai carpir o mais cedo possível ou de tardezinha. Aí a pessoa dorme até tarde e depois vai no sol rachando, né? Tá queimando. Tá queimando. Então, como no sítio tem muito serviço, aliás, tem uma coisa que não acaba no sítio, é o trabalho, viu, gente? O sítio ensina a trabalhar, né? Então, mas você tem muito serviço, tem serviço que você faz na sombra, então você deixa aquele momento para fazer aquele serviço, no momento que o sol tá mais quente. Então, gerenciar um sítio, eu posso dizer com certeza, né? Já tive comércio, é mais difícil do que gerenciar um comércio. É mais difícil. E vai ter que aprender, né? Tem que aprender a gerenciar o trabalho, e os vizinhos orientam muito com relação a isso, né? Eles vêm, porque os vizinhos ficam nos observando, né? Eles vêm, olha, faz tal coisa. Olha que interessante, uma vez nós acordamos 5 horas da manhã, nós estávamos atrasados com o serviço de entrega da mandioca, e aí eu acendi o meu barraquinho ali onde a gente lava a mandioca. Tudo bem, depois eu desci na vizinha, ela falou, agora eu gostei, hein? 5 horas da manhã em pé. Então eu pensei, olha como que eles nos observam. Os vizinhos observam isso. E eles ajudam quem trabalha. Quando eles notam que a pessoa não trabalha, eles falam, larga essa pessoa para lá. Mas quando eles veem que a pessoa está batalhando, está trabalhando, eles ficam de olho no que está fazendo. Se eles veem que está fazendo coisa errada, eles vêm. Né? Quando meu filho, a gente comprou o trator, primeira vez que foi roçar, né? Só com a roçadeira, meu filho estava trabalhando na parte de baixo do sítio, o vizinho veio e falou, preciso te falar uma coisa, o seu sítio lá embaixo tem um buraco. E o seu filho não tem experiência. Veja a preocupação. Seu filho não tem experiência. Aí eu falei, por favor, conversa com ele. Aí ele foi conversar e acabou até assumindo o trator, meu filho ficou do lado dele e ele foi fazer aquele pedaço perigoso. Então veja que carinho que eles têm com a gente. Os vizinhos, eles olham, eles ficam observando e vêm nos avisar, olha, faz isso, faz aquilo. A gente aprende até isso, uma união. Isso, né? na verdade o povo no campo é uma grande família. Né? Os vizinhos que eu tenho aqui hoje eu já considero parentes, né? São pessoas maravilhosas e eles nos apoiam muito. Muito diferente de cidade, que você mora num bairro, às vezes 2 casas para baixo, você não tem contato nenhum com o vizinho. Né? Na vida no campo, não. E quando você chega, eles ficam assim meio assustados, que o povo de cidade assusta um pouco o povo do campo. Né? Mas eles observam um pouco, quando eles observam que é uma família boa, que está trabalhando, está lutando, está recomeçando a vida, eles dão todo o apoio. Para nós, quando nós mudamos aqui, eles traziam mandioca, eles vêm à noite te visitar, né, te conhecer e trazem as coisas de comer. Enfim, o campo é uma grande família. Né? É isso então, chegamos ao fim desse podcast, né, direto ao foco. Então já ficou o convite aí do pastor Valdemir, né? Isso. Quem quiser estar visitando aqui o Projeto Avisa, tiver curiosidade de como é o sítio, né, a vida no campo. Como é a vida no campo. Está convidado para vir no Projeto Avisa. Está convidado. Nós recebemos família, deixa eu só colocar essa questão, que assim, a gente não recebe, por exemplo, uma pessoa sozinha, né, um homem sozinho, porque eu tenho filhos, né, tenho moças aqui. Então assim, filha, a gente recebe família. Então se a pessoa quer vir, por exemplo, uma pessoa sozinha, chama uma tia, né, chama uma irmã da igreja, sei lá, irmã da igreja não seria muito bom não, né, chama uma tia, uma parente, uma mãe, mas a gente recebe famílias. Então se as famílias quiserem vir nos visitar, passar um final de semana, teve famílias que ficou 15 dias com a gente aqui,
venham nos visitar, venham passar e venham aprender um pouco sobre o que é a vida no campo. Vale a pena. Nós vamos deixar aqui o telefone do pastor Valdemir, aqui embaixo no vídeo. Contato do Projeto Vocês Avise. entrem em contato, né, do Projeto Avise, que ele vai estar passando o endereço, conversando certinho e esclarecendo as dúvidas, né? Isso. Mas se quiser tirar alguma dúvida com a gente também, né? Se também quiser visitar lá, então, Martinópolis, Martinópolis, sítio de Martinópolis, nosso pastor Doni, vamos deixar o telefone dele aqui também, entre em contato com ele. Se vocês for mais de perto lá, né, mais perto Às daquela vezes fica região, mais propício, entre em né, contato mais com eles também, que eles vão estar abrindo a porta para as famílias que estiverem interessadas. Eles são de Martinópolis, São Paulo, e eu tô aqui em Itaú de Minas. Itaú de Minas, isso. Aí, Minas dependendo- Gerais. Minas Gerais. Dependendo da disponibilidade de cada um, entre em contato. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de todos também. E numa próxima oportunidade a gente pode estar falando um pouco mais, né? Uma próxima oportunidade, falar um pouco mais de É sítio, que é um que assunto bem... A vida no campo, ela abrange muito, né? Muito É amplo. um assunto Bem muito, amplo, né? muito interessante. Mas o mais importante é a gente procurar atender a advertência que Deus dá a cada um Os de nós. conselhos que Deus dá. Nós estamos, como diz, né? Para ontem eu saí da cidade, né? Ninguém pode pensar em ir para o campo sem ler esse livreto. É um Exatamente. livreto, né? Pequenininho. Porque aqui tem muitos conselhos, muitas orientações. Se a pessoa ler ele, prestar atenção nos textos e seguir isso aqui, vai sofrer bem menos ou não sofrer. Né? Que é o Vida no Campo, né? Vida no campo. Amém. Até o próximo Direto ao Foco. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem você quiser, curte, comenta, por favor, ajuda o nosso trabalho. Até o próximo Direto ao Foco.